Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo, pessoas magníficas e incríveis. Aqui e agora eu vou levar para você a santa Palavra de Deus, que vai gerar profundas e significativas mudanças em sua vida. Se concentre nesse ponto específico. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Está preparado para ouvir? Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13. A Bíblia diz: e ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os habitantes na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao que vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A Bíblia diz, e eu acredito. Se concentre aqui agora, nesse ponto específico. Cristo Jesus envia cartas às 7 igrejas da Ásia Menor. Para 2 igrejas, Cristo Jesus só tinha elogios: Esmirna e Filadélfia. Você consegue entender? Para 4 igrejas, Cristo Jesus tinha elogios e críticas. Éfeso,
Pérgamo, Tiatira, Sardes. Já pensou nisso? Para uma igreja, Cristo Jesus só tem críticas. Laodiceia. Nessas cartas, Cristo Jesus revela o que ele não vê à igreja com os mesmos critérios que vemos. As igrejas nem sempre são o que apresentam ser. Há gritantes contrastes quando as igrejas estão sobre o olhar perscrutador de Cristo Jesus. Como se sente agora? Ouça, Éfeso era uma igreja ortodoxa, sem amor a Cristo Jesus. Esmirna era uma igreja pobre diante dos homens, mas rica aos olhos de Cristo Jesus. Pérgamo era o lugar onde estava o trono de Satanás, mas Antipas está pronto a morrer como Marte por amor a Cristo Jesus. Tiatira, a igreja se torna mundana como a cidade, mas uns poucos crentes permanecem fiéis a Cristo Jesus. Sardes tem fama de uma igreja viva, mas aos olhos de Cristo Jesus ela está morta. Outros estão no CTI espiritual e poucos ainda não se contaminaram. Igreja de Filadélfia tem pouca força aos olhos do mundo, mas é uma igreja fiel diante de quem Cristo Jesus colocou uma porta aberta. Igreja de Laodiceia considera-se rica e abastada, mas aos olhos de Cristo Jesus é pobre, cega e nua. Você consegue entender? Ouça, Filadélfia, a mais jovem das 7 cidades da Ásia Menor, fundada por colonos provenientes de Pérgamo, sob o reinado de Átalo II, dos anos de 159 a 138 antes de Cristo. Já pensou nisso? A cidade de Filadélfia estava situada num lugar estratégico na principal rota do correio imperial de Roma para o Oriente. A cidade de Filadélfia era chamada a Porta do Oriente. Também era chamada Pequena Atenas, por ter muitos templos dedicados aos deuses. A cidade de Filadélfia estava cercada de muitas oportunidades. Átalo amava tanto a seu irmão Eumenes que apelidou-o de Filadelfos, o que ama a seu irmão, que deu esse nome à cidade. Já parou para pensar nisso?
para essa jovem igreja de Filadélfia, Cristo Jesus envia esta carta e nos ensina várias lições. Está pronto para ouvir? Cristo Jesus não só conhece a igreja de Filadélfia, ele também conhece a cidade onde a igreja está inserida. A mensagem de Cristo Jesus à igreja é contextualizada. Cristo Jesus conhecia a igreja e a cidade. Eu fico pensando, Cristo Jesus, fazia uma leitura das Escrituras e também do povo. Sua mensagem era absolutamente pertinente e contextualizada. Cristo Jesus, falava uma linguagem que o povo podia entender. Cristo Jesus, cria pontes de comunicação. E eu fico imaginando aqui agora, você precisa conhecer a Santa Palavra de Deus, a Bíblia, e conhecer a cidade onde você está. Você precisa conhecer a mensagem e conhecer o povo a quem ministra. Pense nobremente, para nobremente viver. A cidade de Filadélfia foi fundada para ser uma porta aberta de divulgação da cultura e do idioma grego na Ásia Menor. Átalo criou a cidade para ser embaixadora da cultura helênica, missionária da filosofia grega. Mas Cristo Jesus, o Filho de Deus, diz para a igreja em Filadélfia que ele colocou uma porta aberta diante dela para proclamar não a cultura grega, mas o evangelho da salvação de Cristo Jesus. Viu só que notícia boa! A cidade de Filadélfia foi castigada por vários terremotos e as pessoas viviam assustadas pela instabilidade. Já pensou nisso? Existiam muitos terremotos e grandes tremores da terra na cidade de Filadélfia. Muitos viviam em tendas fora da cidade de Filadélfia. Paredes rachadas e desabamentos eram coisas comuns na cidade de Filadélfia. Era uma região perigosamente vulcânica. O terremoto do ano 17 depois de Cristo, que destruiu Sardes, também destruiu e atingiu Filadélfia. Mas, para a igreja assustada com os abalos sísmicos da cidade, Cristo Jesus diz: ao vencedor
falo-ei, coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Viu só que notícia boa? A cidade de Filadélfia foi batizada com um novo nome depois de sua reconstrução. Por volta do ano 90 depois de Cristo, com ajuda imperial, Filadélfia tinha sido completamente reconstruída. Em gratidão, passaram o nome da cidade para Neo-Cesareia, a nova cidade de César. Mais tarde, no tempo de Vespasiano, a cidade voltou a trocar de nome, Flávia, pois Flávio era o apelido do imperador. Cristo Jesus. Então, aproveita esse gancho cultural para falar à igreja em Filadélfia que os vencedores teriam um novo nome. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A Bíblia diz, e eu acredito, a igreja de Filadélfia terá o nome de Deus nela gravado e não o nome de César. Cristo Jesus não apenas conhece a igreja, ele se apresenta como solução para os problemas que atingem a igreja em Filadélfia. Para uma igreja perseguida pelos falsos mestres, Cristo Jesus se apresenta como o santo e o verdadeiro. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isso diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Apocalipse 3:7. A Bíblia diz, e eu acredito. Cristo Jesus, o Filho de Deus e o noivo da igreja, não apenas se apresenta como Deus, mas destaca que ele é separado, possui santidade absoluta em contraste com os que vivem em pecado. Cristo Jesus é santo em seu caráter, obras e propósitos. Ele, Cristo Jesus, não é a sombra da verdade, é sua essência. Ele, Cristo Jesus, é Deus confiável, real, em contraste com os que mentem. Ele, Cristo Jesus, não é uma cópia de Deus. Ele, Cristo Jesus, é o verdadeiro Deus. Eu fico pensando, havia centenas de divindades naqueles dias na cidade de Filadélfia, mas somente Cristo Jesus poderia reivindicar o título de verdadeiro Deus. Para uma igreja sem forças aos olhos do mundo, Cristo Jesus a parabeniza pela sua fidelidade.
Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. A igreja de Filadélfia tem pouca força, talvez por ser pequena, talvez por ser formada de crentes pobres e escravos, talvez por não ter influência política e social na cidade, mas ela, a igreja em Filadélfia, tem guardado a santa palavra de Cristo Jesus, a Bíblia, e não tem negado o seu nome. A igreja de Filadélfia era pequena em tamanho e em força, mas grande, grande, grande em poder e fidelidade. Deus, na verdade, escolhe as coisas fracas para envergonhar as fortes. Sardes tinha nome e fama, mas não vida. Filadélfia não tinha fama, mas tinha vida e poder. A igreja de Filadélfia tinha pouca força, mas Cristo Jesus colocou diante dela uma porta aberta que ninguém pode fechar. A igreja é fraca, mas seu Deus é onipotente. A nossa força não vem de fora, nem de dentro, mas do alto, de Cristo Jesus, o Filho de Deus. Para uma igreja perseguida e odiada pelo mundo, Cristo Jesus diz que ela é a sua amada. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado a teus pés. Saibam que eu te amo. Apocalipse 3, versículo 9. A Bíblia diz, e eu acredito, os judeus diziam que os crentes não eram salvos porque não eram descendentes de Abraão e por isso não tinha parte na herança de Deus. Mas Cristo Jesus diz que não é a igreja que vai se dobrar ao judaísmo, mas os judeus é que reconhecerão que Cristo Jesus é o Messias, e virão e reconhecerão que a igreja é o povo de Deus e verão que Cristo Jesus, o Messias, ama a sua igreja. A igreja será honrada. Viu só que notícia boa? Cristo Jesus está com a igreja. No céu nós reinaremos com ele, Cristo Jesus, e nos assentaremos em tronos para julgarmos o mundo. Nós somos o povo amado de Deus, seu rebanho, sua vinha, sua noiva, a sua delícia, a menina dos olhos de Deus. E eu fico pensando, para uma igreja que guardou a santa palavra de Deus, a Bíblia, Cristo Jesus
promete guardá-la das provações que sobrevirão. Já pensou nisso? Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo para tentar os que habitam na terra. A Santa Bíblia diz, e eu acredito. A igreja de Filadélfia foi fiel a Cristo Jesus. Cristo Jesus aguardará na tribulação. A igreja de Filadélfia guardou a palavra. Cristo Jesus guardará a igreja. A igreja de Filadélfia não transgrediu nem cedeu às pressões. Ela, a igreja em Filadélfia, preferiu ser pequena e fiel a ser grande e mundana. Hoje, muitas igrejas têm abandonado o antigo evangelho por outro evangelho mais palatável, mais popular, mais adocicado. Um evangelho centrado no homem, mas não em Deus. Cristo Jesus, Cristo Jesus, Cristo Jesus é o protetor da sua igreja, enquanto a igreja ama a palavra dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Ele, Cristo Jesus, é um muro de fogo ao redor da igreja. Ela, a igreja, é o povo selado de Deus e o maligno nem seus terríveis agentes podem tocar na igreja de Cristo Jesus. Ela, a igreja de Cristo Jesus, está segura nas mãos do seu Senhor, Cristo Messias. Cristo Jesus usa nesta carta 3 símbolos que regem toda a mensagem. Uma porta aberta, a chave de Davi, coluna no santuário de Deus. É colocada diante da igreja de Filadélfia uma porta que ninguém pode fechar. Cristo Jesus é chamado como aquele que tem a chave de Davi, enquanto o vencedor é feito coluna no santuário de Deus. Estas 3 figuras sugerem os 3 próximos pontos da próxima mensagem. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Como se sente agora? Você sente que a sua vida, que a sua alma não está salva por Cristo Jesus? Você sente que os seus pecados não estão perdoados? Você sente que precisa da justificação pela fé? Você sente que precisa do perdão dos seus pecados? Então, nesse momento, eu lhe faço um convite. Entregue agora a sua vida, a sua alma para Cristo Jesus. Cristo Jesus é a única esperança. Só Cristo Jesus salva em todos os níveis e sentidos. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Venha, 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 venha aqui agora para Cristo Jesus. Ele vai te dar a vida eterna e vai escrever seu nome no livro da vida. Esse livro da vida está registrado nas páginas da Santa Palavra de Deus, a Bíblia.